Atenção, torcida rubro-negra de Campo Belo e toda a nossa região. O Arquibancada OPZ, mais uma vez, trazendo informações para você, as histórias do esporte, a história de todos os esportes, aqui conosco na OPZ, com oferecimento especial do Village Garden, o maior e o melhor condomínio de toda a nossa região. Em breve, nós já teremos aí o Ar da Graça, você já pode comprar aí o seu lote lá no Village Garden, com direito a estacionamento, com direito a um mini shopping, direito a um mini posto de combustíveis e também a um mini zoo, para que seus filhos possam aproveitar ao máximo a ideia de estar em um local onde você tem tudo realmente. Segurança é primordial, por isso o Village Garden terá apenas 2 entradas, com cabines de segurança, com um controle totalmente interno, e o Village Garden fica aqui, na cidade de Campo Belo, e já está sendo construído e em breve já serão comercializados os lotes neste empreendimento imobiliário, que é o maior empreendimento imobiliário de Campo Belo e toda a nossa região. E o oferecimento também do Minasprev, Plano de Assistência Familiar. Nunca sabemos quando vamos precisar, por isso, já faça logo o seu. Se você ainda não conhece, visite o nosso escritório na rua Dom Pedro II, converse com um dos nossos assessores e faça já o seu plano Minasprev de Assistência Familiar. Eu falei nação rubro-negra porque nós temos em Campo Belo um dos clubes que, por muito tempo, representou Campo Belo em vários campeonatos regionais, por muito tempo deu trabalho para os grandes clubes da cidade, e existem aí algumas rivalidades também, que nós vamos falar disso. André Faraó, presidente do Flamengo Futebol Clube aqui de Campo Belo, é um prazer recebê-lo, André. Prazer é todo meu, Júnior. Prazer estar falando com o OPZ. André, quando se fala em Flamengo aqui do Alto do Morro, fala-se de paixão, né? Com certeza, paixão, né? Nós temos uma torcida grande e apaixonada, como diz o Elton, acho que é a maior e mais apaixonada da cidade. André, o Flamengo, ele completou recentemente aí uma data expressiva, né? Sim, o Flamengo foi fundado em 1964, né? De 20 de junho de 64, e já estamos aí já lutando para manter as portas abertas por muito tempo ainda. O Flamengo é o único clube em Campo Belo que tem aí uma parceria com o município, né? Sim, o Flamengo hoje ele tem uma parceria, né? A nossa estrutura faz parte do município, né? A gente tem uma sessão de uso lá que é renovada a cada ano, ou de 3 em 3 anos, mas hoje a estrutura do campo hoje pertence ao município. Histórias do Flamengo, André? Grandes histórias, né? Rivalidades com Botafogo, São Luís. Hoje uma rivalidade mais recente nossa é o São Luís. É o São Luís. É o São Luís. Mas na década de 80, 90, nosso adversário, por muitas vezes, foi o Corinthians de Jaguanil. Corinthians de Jaguanil. O Flamengo teve grandes embates com o Corinthians de Jaguanil, em termos de torcida, campeonatos. Na década de 80, 90, o Corinthians de Jaguanil foi um adversário do Flamengo em várias finais. Lógico, contando também os de Campo Belo, São Luís, Comercial, Botafogo, Sparta, mas a minha lembrança como torcedor na época de grandes partidas envolvendo o Corinthians de Jaguanil. Ô André, nós já tivemos aí alguns embates também, inclusive com pancadaria envolvendo a torcida do Botafogo e a torcida do Flamengo, né? Não, eu não diria pancadaria, eu diria uns nervos exaltados. Isso faz parte do futebol, mas você vê que essa história não findou porque hoje a gente é rival, mas não tem inimizade, não tem nada. A gente é cordial com todos os clubes. Agora ali tem o seguinte, nós temos 2 clubes importantes na zona norte da cidade. Diga-se de passagem, tá ali o Flamengo, tá ali o Botafogo, né? Sim. Tal qual Rio de Janeiro, Flamengo e Botafogo são rivais em tudo. Sim, também. O Flamengo é rival do Botafogo, mas por ser próximo, né? Bairros próximos, né? Vila Bragança, a mesma região. Mas aí a gente tem uma grata lembrança de 2011 ter conquistado um título, né? Que foi disputado inclusive com o Corinthians de Jaguanil, no qual o Flamengo eliminou o Botafogo na semifinal, fazendo a final depois com o Corinthians de Jaguanil. Os 2 jogos, para mim, nesse tempo de Flamengo, foram os mais emocionantes, contra o Botafogo e depois a final contra o Corinthians de Jaguanil, em 2011. Até o troféu leva o nome
se eu não me engano, do avô do seu Edmundo, né? Edmundo de Assis Carvalho. Acho que o troféu, se eu não me engano, eu costumo misturar, mas é em nome deles. Então, para nós, foi um marco da nossa gestão esse tempo todo no Flamengo, essa rivalidade. Aí sim, a gente tem essa habilidade de ter esse troféu conosco lá com nós, que foi sofrido. Levou mas o troféu do Botafogo para casa do Flamengo. Levamos o troféu que era para homenagear o Botafogo, né? Perdemos o primeiro jogo e ganhamos o segundo e fizemos a final com o Corinthians de Jaguanil, que foi memorável também. Então, 2011 é para o Flamengo, nessa geração nova, de diretoria nova, de pessoas novas. 2011 é o marco dessa geração, que veio lá com o Tony Pimenta, o Elton, o Ailton, o Christian e a minha pessoa. Essa história a gente tem a alegria de poder contar ela, porque foi um campeonato muito bom, acho que foi um dos últimos campeonatos regionais que a gente teve de alto nível, e com o nome do rival que acaba dando um gostinho a mais, né? Eu estou recebendo aqui o André Faraó, ele que é o atual presidente do Flamengo Futebol Clube, aqui da cidade de Campo Belo. Flamengo de tantas tradições, de tantas emoções. Flamengo que tem aí o seu estádio que chama atenção. É um estádio diferente, né, André? Jogar no Flamenguinho é diferente. É diferente, eu falo tanto para quem vai assistir quanto para quem vai jogar. Você já presenciou isso várias vezes, você sabe. Tem um charme. Tem, porque quando se tem torcedor, se tem uma harmonia melhor. E quando se tem um bom campeonato, se tem torcedor. Porque o Flamengo tem essa alegria de arrastar torcedor. O Flamengo tem uma torcida grande que acompanha o Flamengo. E com isso, marca-se grandes jogos, você tem mais a presença do público adversário também. A gente tem essa satisfação de toda vez que disputar campeonato, sempre com a presença da torcida. André, podemos dizer que em Campo Belo nós temos o Flamengo, temos o Comercial e o Sparta, que são os clubes aí que conseguem receber o número maior de torcedores. Sim. Hoje, assim, você foge um pouquinho do Comercial e do Sparta, que tem uma estrutura bem mais avançada, por ser uns clubes já disputou séries mais importantes da nossa região, né? Mas se você for para o lado de bairro, você tem o Flamengo, que tem um estádio aconchegante, a gente está fazendo umas melhorias. Então é um estádio que sempre que tem um campeonato bom, tem a presença de público. Ainda dá para fazer mais arquibancada no Flamengo? Olha, se tendo um dinheiro, se consegue fazer várias coisas. Nosso problema vem geralmente por falta de recursos. Nós tivemos mas tem que ser estudado. Nós tivemos aí no mandato do então prefeito Túlio Miguel, saudoso Túlio Miguel, uma intenção de investir lá no Flamengo para se tornar o estádio oficial de Campo Belo. Seria o estádio do município, municipal, em condições. Inclusive, essa ressalva sua foi muito boa, porque o Flamengo, essa arrancada dessa nova geração do Flamengo, deu-se muito ao Túlio Miguel. O Flamengo tem uma gratidão enorme com o Túlio Miguel, porque desde o primeiro contato que eu tive com ele sempre deixou as portas abertas, e o que ele falou que ia fazer, ele fez. Infelizmente, partiu antes do combinado, né? Mas essa arrancada que o Flamengo teve em estrutura, em melhorias, que teríamos mais melhorias com ele, infelizmente não foi possível, mas foi o cara que nos deu um apoio enorme. Depois veio os outros também, que deu sequência, mas o Túlio Miguel foi precursor nessa melhoria do Flamengo, inclusive com esse projeto que infelizmente ele não deu sequência por esse motivo. André, o Flamengo hoje, podemos dizer, tem uma renda própria, né? Tem ali o bar, é um dos poucos estádios em Campo Belo que tem um bar dentro dos seus domínios, né? Que consegue ficar aberto, consegue um faturamento, porque tá de cara para a rua, né? Tá no bairro mais populoso da cidade. Tá no centro. Né? Não, tá no centro do Alto Morro, né? De qualquer ponto da cidade, olhando daqui de baixo para lá, você consegue ver o Flamengo, hoje muito bonito, inclusive, com as construções que foram feitas ao longo ali da avenida, do lado de cima do Flamengo ali, né? Atrás da Igreja do Alto. Ficou muito bonito, inclusive, o pessoal investindo ali, construindo. Ou seja, estamos atingindo aí patamares que nunca foram sonhados. Com certeza. O Flamengo tem o privilégio de estar localizado no Alto do Morro, né? Que é um bairro, tirando do centro, é um bairro que tem assim, uma importância muito grande na cidade. Não, lógico que todos têm sua importância. 30 mil moradores, 30 mil, se leva muito por esse lado. E o Flamengo acompanhou esse
esse crescimento do bairro, né? Você falou isso. Do lado, hoje a gente tem uma área que era do Flamengo, que foi cedida ao município, onde foi construído o postinho. Sim. Era uma área que era do Flamengo, que hoje tem um postinho que serve a comunidade ali do bairro. Então, Certo. quer dizer, o Flamengo, lógico que é do município, mas uma parte que era sua, que futuramente seria uma quadra, que infelizmente não deu certo, hoje é um postinho que atende a cidade, o nosso bairro, né? E tem as estruturas em frente, os moradores investiram muito, hoje o bairro está com essas obras, como se diz, e o Flamengo tem o privilégio de estar localizado hoje num bairro que cresceu mais ainda. Tá aí. Este é o André Faraó, falando conosco aqui em nome da Minas Prev e também do Village Garden, falando a respeito deste que é um dos maiores e mais importantes clubes na história de Campo Belo. André, qual foi o time que mais te chamou a atenção? Você consegue catalogar esse time para nós? Aquele que mais marcou a história do Flamengo? Olha, seria injusto se eu escolhesse um time, né? Porque hoje eu sou presidente do Flamengo, mas eu comecei lá na arquibancada, desde a molecada, quando o campo era muito simples, a gente brincava lá, depois como torcedor. Temos aquela turma nos anos 80, igual eu te falei, né? Sim. Que aí vem o Fenos, Flavinho, o Elson, o Xoxão, o próprio Valdo, aí tem o Barato, o Carlinhos da Luz, o Kiko. São várias pessoas. Tem a turma de 2011 também, que para mim são dois times que marcam. A turma de 80, que é essa que eu citei, e essa de 2011, onde a gente conseguiu esse título regional de 2011. Então, acho que assim, numerar um só vai ser difícil, mas eu diria que essa turma dos finalzinhos dos anos 80 e essa turma de 2011, esses dois times foram o que marcaram. Acho que não só para mim, mas para quem é torcedor do Flamengo. Inclusive, eu já marquei em conversar com um dos jogadores do Flamengo aqui, que foi o algoz do Botafogo durante muitos anos, que é o tal do Xoxão do Alto Minas. Qualidade ele era pouco. Muito. Muita tranquilidade. Batedor de falta. Tranquilo. Tranquilidade. Ali não tinha perigo, não. Nada, obrigado. Podia sentar na arquibancada e ficar tranquilo. Essa turma era muito boa, esse time era muito bom. Esse time era quase imbatível. Muitos dos que jogaram no Flamengo também jogaram no Botafogo, né? Sim, com certeza. O jogador amador, né, ele recebe proposta, ele vai por um amigo que chama, por conhecimento de outro, essa é a vantagem. Mas a maioria deles, eu digo sempre, os bons jogadores, todos eles jogaram no Flamengo. Ferpinha. Todos jogaram no Flamengo. Valdo. Todos os jogadores bons passaram pelo Flamengo. Vardim. E com histórias. Marcelo. Fora aqueles que vieram antes, né, que a gente vieram antes, que construíram a história, né? Eu me lembro muito do Moreira, que fazia parte da categoria de base. Moreira. Um cara que hoje, um senhor que na época deixou o seu legado, deixou sua história. Então, quem tem mais ou menos 50, 53, 45, vão lembrar desses caras. Dolão, que fizeram história no Flamengo. Dolão continua no Flamengo? Ele passa. Acho que o cara não larga, não, depois de ser. Mas aí a vida vai mudando os caminhos, né? Toma um sentido diferente, mas se você encontrar e falar de futebol, aí volta tudo. Aí você consegue resgatar todo o assunto. Vamos falar de categoria de base. Dolão teve lá nas categorias de base do Flamengo. Teve categoria de base. Eu digo o Moreira, que foi bem antes, né? Aí depois a gente teve outros. Teve o Marquinhos, teve o Dola, teve hoje o Cobra, que faz um trabalho excelente com a categoria de base. Luciano Cobra. Tanto dentro quanto fora de campo. É um cara que tem know-how, tem história. Tem tudo que você precisa para um professor de excelência. Hoje a escolinha está muito bem, está em boas mãos com o Cobra, mas a gente já teve bons professores que passaram por lá. André, vamos falar um pouquinho da escolinha do Flamengo. Os pais. Hoje nós estamos retomando a escolinha. Sim. A gente está retomando. Como, igual eu disse para você, como a escolinha, o professor de escolinha ele é um voluntário. Ele não tem renda. Não tem renda. Hoje o Cobra é o professor da escolinha, mas ele tem seus afazeres. Então hoje a gente está só com a categoria feminina, que é uma categoria que está excelente também, muito bem cuidado, e trabalhando para trazer um professor de escolinha para os meninos. Então hoje a gente iniciou agora, já tem um mês e pouco, o campo reabriu, a gente está com a escolinha feminina sob os cuidados do Cobra, mas durante os outros anos, quando ele teve disponível o seu tempo, ele tratou muito bem da escolinha do Flamengo. Agora, essa iniciativa do Flamengo em investir no futebol feminino é de se vangloriar, sim, porque mostra que sim, Campo Belo também está no jogo. Sim, hoje o Cobra tem uma escolinha acho que vai até 17 anos, mas com qualidade, muito bem trabalhado. Ontem, inclusive, treinaram ontem, uniformizado, viagem, jogos, muita responsabilidade, muito cuidado com o zelo, né? Porque além de ser adolescente, são meninas, né? Então é um cara que tem
tem o respaldo da diretoria e tem condições de levar essa escolinha. Está muito bem representado e acho que seria um marco, acho que deve ter mais escolinha, mas o Flamengo está trabalhando muito para que essa escolinha feminina dê sequência e colher os frutos para frente. Tá, você já falou do momento mais feliz que você viveu enquanto flamenguista, né? Que foi levar o título que seria para o Botafogo lá para o Flamengo. Tá lá na galeria. Sim. E o mais triste? Cara, eu acho que para quem é presidente, para quem, além de ser presidente, é torcedor, cada derrota é uma tristeza. Só que você vai Mas tem uma que marca mais. Só que você vai superando. Eu não costumo enumerar uma, não. Acho que todas têm um peso. É lógico, aquela de uma final que você perde, você fica mais chateado, mas eu acho que agora você me lembrou, em 2005, quando voltamos do campeonato municipal, Copa Campo Belo. 2005, a gente fez uma final contra o São Luís, fizemos um jogão lá no São Luís, se eu não me engano nós perdemos de 4-3 ou 3-2, e no Esparta a gente ganhou de 2-0, então se juntasse os dois placares, vocês eram campeão. A gente seria campeão, mas por um regulamento que a gente assinou, regulamento. A vantagem deu todo o mérito do São Luís, não estou dizendo isso. Um regulamento que depois você vai analisar, que você vai pegando um pouco de maturidade, você vê que se o jurídico tivesse analisado... Não, mas depois que você assinou, você tem que concordar. Pois mas naquela época... Isso, antes de... Eu me lembro bem, eu estava presente. Se o jurídico tivesse avaliado, sim, ninguém tinha assinado, na verdade. Verdade. E a gente estava começando tanto na diretoria do Flamengo quanto o campeonato, estava voltando tudo junto. Então, era tudo novidade para a gente. Mas o mérito todo do São Luís, o campeonato foi disputado dentro de campo, o mérito, pronto. Mas essa foi uma das derrotas que marcou justamente por isso. Por ter feito um grande jogo no São Luís, depois com um gol do Rejo, que Deus o tenha também, que um bom jogador que partiu muito cedo, e o Aguinaldo, irmão dele, a gente ganhou de 2, mas não conseguiu levar justamente pelo regulamento. Mas aí sim, a derrota que mais marcou, que foi marcante, foi essa, em 2005. E o Flamengo ainda é aquela festa toda ainda, André, quando ganha um campeonato, quando ganha um jogo, ainda é toda aquela euforia? Sim, não, isso é porque eu comprovo, eu estou sempre junto com eles, e se o Flamengo ganhar, a alegria, o bairro, muda tudo. Muda tudo. A nostalgia do bairro... É diferente. Quando perde, aí você vê que o clima fica meio pesado. A turma fica quietinha. Meio murchinho, mas e a turma gosta, por isso que eu falo para você, a gente precisa de ter bons campeonatos. Sim. A gente não pode estar num campeonato onde só tem 4 equipes. Isso é muito pouco para quem já teve 10, 8, 12 equipes num campeonato para disputar Flamengo, São Luís e os outros demais. Tem que ter mais equipes. O bom seria se todos disputassem para que chegasse no final, dia 28, como é costume fazer, você fazer um campeonato e sim, top. Mas onde tiver campeonato, se o Flamengo tiver condições, o Flamengo tá. Por quê? Porque o que motiva a gente é a torcida. Olha, a Campo Belo, nós somos bem servidos, porque nós temos Flamengo, Botafogo, Esparta, Comercial, São Luís, hoje, ressurgindo aí, inclusive campeão no último ano, papou tudo aí, que foi a Juventus, né? Sim. É mais um da Zona Norte, né? Não tem estádio, mas é mais um da Zona Norte, que vem aí para somar ao futebol. Com certeza. Nós já tivemos o Cruzeirinho, o Atlético, o Ajax, Bandeirantes, né? Real Madrid, Ponte Preta, Barcelona. A gente já, por isso que eu digo para você, hoje, aí você vai parar hoje fazer um campeonato com 4 equipes. Não vai disputar. Não vai disputar. Mas não seria a mesma coisa. Um quadrangular, né? Só que a gente falou em quantos? Faz 12 equipes. Faz 12 equipes. Faz 12. E 5 estádios, 5 campos de futebol em condições de receber partidas de futebol. Exatamente. Então, quer dizer, não falta jogador e não falta clube. Talvez faltaria para nós um incentivo, uma organização, um resgate, talvez, para que a gente possa fazer uns campeonatos igual esse que a gente disputou. O pessoal antigamente não buscava ninguém de fora, hoje já... Mas eu acho que não, acho que essa tradição de trazer um jogador de fora já é antiga, porque o Flamengo teve bons jogadores de Oliveira, de cidades vizinhas, o próprio Corinthians de Jaguanil, não é Campo Belo, mas há uma turma de fora, então acho que quanto a isso não é o problema. Você coloca um limite de jogador, aquele que tiver condições de trazer, traz, aquele que achar que está para montar um time bom na cidade, monta. Acho que o problema não é isso, porque às vezes você não tem 5 goleiros de qualidade, você não tem 5 centroavantes de qualidade, ou de jogadores da posição, você precisa de buscar um aqui, outro ali.
Acho que você não pode deixar que um só traga todo mundo de fora, mas você colocar um número. E se isso enquadrar e todo mundo concordar, não é o problema. Acho que falta mesmo um incentivo e um resgate desse campeonato que a gente teve lá para trás. Agora, quais são os planos do Flamengo para 2026? Olha, os planos a gente tem muito, né? Mas a princípio agora, todo início de temporada, de abertura de campo, você tem muito trabalho. Então a gente agora está voltando, esse ano choveu muito, então acaba dando uns probleminha a mais que tem que ser resolvido, mas a expectativa é de continuar com a escolinha. Sim. Se houver campeonato e o Flamengo ver que tem condição de disputar esse campeonato, o Flamengo vai disputar esse campeonato. As melhorias no estádio a gente já está pensando em fazer, a gente já está terminando o corte de grama, vamos ver se a gente consegue pintar as arquibancadas, a troca dos gols, que são históricos, mas hoje a gente tem que ser trocado. Mas vai guardar eles, né? Ah, vai guardar, não tem como, né? Ali tem história. E a expectativa é essa, de chegar 2026 disputando o campeonato, se a gente tiver um bom campeonato, se a gente tiver em condições de disputar, manter a categoria de base e o importante, os nossos colaboradores, que são os veteranos, né, e as pessoas que vão jogar lá também, manter a parceria com esse pessoal para quê? Para a gente poder manter o campo aberto em condições de receber todo mundo lá. Nós temos muitos flamenguistas, eu fiz essa pergunta, a mesma pergunta que eu vou te fazer, eu já fiz essa pergunta para o David de São Luís, tá? E o David, ele falou assim, não, Júnior, vem cá que eu vou te mostrar então. Sabe? Me levou na galeria de troféus deles, que é lá no Salão do Lídio, né? Sim. E a do Flamengo? Você acredita que essa é uma falha que o Flamengo tem. O Flamengo não tem um lugar de expor seus troféus, mas é uma luta. Eu preciso de arrumar primeiro um lugar adequado para me fazer essa exposição dos troféus que hoje nós não temos. Estádio? Isso, mas é onde eu falo para você, aí vai tudo de uma Recurso. verba, de recurso, que é vontade, os planos a gente tem. Você é a favor do Museu do Esporte, André? Eu acho que todo aquele lugar que for contar a história, principalmente do esporte, seria legal, assim, por que não? O Museu do Esporte em Campo Belo, para também. expor, por exemplo, tem lá a ala do Flamengo, Sim. os títulos do Flamengo, Sim. tem a ala do São Luís, os títulos do São Sim. Luís. É uma boa ideia, por que não? Mas hoje nós carecemos disso, de uma sala de reunião e de uma sala de troféu, que poderia ser tudo Porque anexo. são muitos, né? Graças a Deus, o Flamengo tem muitas conquistas. Principalmente regionais, né? Regionais, eu estou te falando para você, aqui nas décadas de 80, 90, depois ficou parado um bom tempo sem campeonato municipal, o Flamengo fez história. O Flamengo tem muito título, disputado na região. Tá aí. André Faraó, amigo de longa data. Nós já jogamos junto, né, André? Sim, muito bola. Já jogamos junto, a rivalidade era grande. Tentamos, né? Tentamos, né? Tentamos mostrar alguma coisinha. A rivalidade entre Botafogo e Flamengo sempre foi grande, Sim. mas sempre foi dentro do campo. Sim. Né? Queríamos, na verdade, ganhar ou descer gritando e festejando, ou descer chorando. É a mesma forma de vocês. Sim. Ou subir festejando ou subir chorando. Faz parte do processo. Faz parte do processo. E é isso. O Arquibancada OPZ, ele veio para isso, trazer essas histórias do futebol, trazer essas maravilhas, essas dádivas do futebol, do esporte, de uma forma geral, que nunca vão acabar.